AutoWired. Você provavelmente já colocou essa anotação em algum lugar do teu código, que eu tenho certeza. E eu sei que ela resolveu o seu problema. Mas você sabe o que aconteceu por baixo dos panos? AutoWired é uma das anotações mais utilizadas do Spring e também uma das mais mal entendidas. Mas se você não entende o que ela faz, então seus problemas acabaram. Porque hoje você vai aprender. Ah, mas antes, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Porque aqui eu trago vídeos tão didáticos sobre programação que até o seu sobrinho de 10 anos entenderia. Bom, dito isso, e que você já me segue, bora pro código. Bom, imagina um restaurante. Estamos aqui de novo com o nosso restaurante, virou minha marca registrada já. Nesse restaurante a gente tem o nosso atendente, que vai ser o garçom, e a gente também tem o nosso pizzaiolo. Vamos supor que nesse restaurante alguém pediu uma pizza. O nosso atendente aqui, ele representa uma classe do nosso Java. O nosso pizzaiolo, ele também representa outra classe. E vamos falar aqui que a pizza também representa outra classe. Bom, aí eu cheguei nesse restaurante e eu pedi uma pizza pro garçom. Bom, o que vai acontecer? O nosso atendente, ele precisa passar esse pedido pro cozinheiro. O cozinheiro, então, prepara o nosso prato. E assim que o prato estiver preparado, o nosso cozinheiro vai devolver pro nosso atendente. E, enfim, o nosso atendente vai levar a pizza pra mim lá na mesa. Bom, vocês perceberam que aqui rolou uma organização, né? Ou seja, um passa pro outro e no final o cliente tem a pizza que ele quer. No Spring, esse alguém que organiza tudo é o nosso container de injeção de dependência. Mas calma aí, vou te explicar. Lembra que eu falei aqui que o nosso atendente, o nosso pizzaiolo, a nossa pizza, eles são classes? Bom, olha esse código Java que eu tenho aqui. A gente tá na nossa classe atendente service, certo? Então estamos aqui, ó, atendente service. E na classe atendente, a gente precisa montar o prato, montar a pizza que o nosso cliente pediu. Só que não é o atendente que cuida disso, é o cozinheiro. Então, se vocês perceberem, o nosso atendente, ele utiliza aqui, ó, na classe dele, o cozinheiro service. Beleza? Então ele precisa do cozinheiro pra montar a pizza. Bom, nessa classe aqui, o que é que tá faltando que você vai vir e vai fazer? Bom, você vai vir aqui em cima do cozinheiro service e vai colocar um @AutoWired. Não é isso que você vai fazer? Vir aqui em cima e colocar um AutoWired? Bom, aí você chega naquele ponto. Tá funcionando, mas o que é que aconteceu por baixo dos panos? Vou te explicar. O AutoWired é a forma que você tem de falar pro Spring: ei, Spring, aqui a gente vai precisar de alguém. Me traz esse alguém. Sem isso, você teria que criar cada dependência na mão toda vez que precisasse dela. Ou seja, o nosso atendente, que é a nossa classe que a gente está aqui, ele tem uma dependência, não tem? Dependência. Que é uma dependência do nosso cozinheiro service, certo? Para fazer a pizza. Com o AutoWired na classe atendente, a gente tá falando assim: ei, Spring, eu preciso que você me forneça o cozinheiro para então eu poder dar continuidade aqui. Ou seja, o AutoWired vai fazer a famosa injeção de dependência. E agora você já entendeu também o porquê desse nome. A gente precisa de uma dependência na classe atendente, certo? E a gente vai fazer a injeção da dependência através da anotação AutoWired. E como é que isso aqui tá funcionando por baixo dos panos? Bom, você sabe o que é um almoxarifado? É aquele setor da empresa responsável por receber, armazenar, organizar, distribuir materiais dentro da empresa que a própria empresa precisa. Ele funciona como um ponto central de estoque, garantindo que os itens necessários para cada operação esteja sempre disponível. Bom, quando o nosso Spring da nossa aplicação inicializa, ele basicamente cria um contexto. O nosso contexto aqui, ele vai ser esse almoxarifado, tá bom? Então, o Spring inicializou, ele criou um contexto, que é o nosso almoxarifado. Aí, sabe aquelas anotações que você utiliza no seu código? @component, service, repository, controller. Todas essas anotações aqui, elas são chamadas de beans. Um bean nada mais é do que um objeto gerenciado pelo Spring. Então você entendeu que os components, services, repositories, controllers são todos gerenciados pelo Spring porque eles são beans. Agora, sabe esse nosso contexto aqui, o nosso almoxarifado? Pensa nele como sendo o nosso estoque de beans. Então aqui dentro do nosso almoxarifado a gente vai ter os nossos services, os nossos components, os nossos repositories e todas as nossas classes que a gente anotou com algum bean. Bom, e o que o nosso AutoWired tem a ver com tudo isso? Quando o Spring vê o AutoWired em algum lugar, igual ele viu aqui na nossa classe atendente, então o atendente precisava da classe cozinheiro, o que ele vai fazer? O nosso Spring vai no nosso contexto e ele vai procurar lá pelo nosso bean que a gente está querendo. Então, nesse nosso caso, a gente está querendo quem? Um cozinheiro service, perfeito? O nosso cozinheiro service muito provavelmente estaria anotado com essa anotação aqui, ó, @service. Você entendeu que essas anotações aqui são beans. E aí o que acontece? Quando o Spring vê isso aqui, ó, a gente tem um AutoWired para a classe cozinheiro service, o que ele vai fazer? Ele vai vir no nosso contexto, no nosso almoxarifado, no nosso estoque, procurar por aquele bin. Qual bin? Cozinheiro service. Então ele vai pegar o produto que a gente tem ali no nosso almoxarifado e vai entregar para quem está precisando. Ou seja, ele vai pegar a nossa dependência
do contexto, do estoque, do almoxarifado e vai injetar na classe para entregar para quem tá precisando, ou seja, vai fazer a nossa famosa injeção de dependência. Bom, alguns problemas que a gente pode ter aqui bem conhecidos são o Spring, quando for procurar por aquele bin, ele não encontrar e aí vai estourar uma exception, ou então ele encontrar 2 bins com o mesmo nome e a gente vai ter que resolver. Bom, sem mais delongas, bora pro nosso código para eu te mostrar uma coisa aqui na prática. Bom, aqui no nosso código a gente tá na nossa classe atendente service, que é o nosso garçom lá, e a gente utiliza na nossa classe atendente service o cozinheiro service, porque o nosso cozinheiro service é quem de fato vai fazer o pedido, então a gente usa ele aqui, ó, cozinheiro service.cozinhar. A gente anotou essa classe com @service, que agora você sabe que ela é um bin, e um bin é um objeto gerenciado pelo Spring. Bom, essa classe ela tem um problema. Qual que é o problema? A gente tá querendo cozinheiro service pra gente utilizar aqui, só que não tem ninguém entregando esse cozinheiro service pra nossa classe. Olha o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar um final na frente só pra gente ver um errinho aqui, ó. Quando eu coloco um final aqui na frente, eu só tô falando pro Spring que essa classe, ela tem que estar atribuída na criação do objeto. Ou seja, quando eu criar o atendente service, quando a nossa aplicação subir, essa classe, ela tem que estar preenchida. E quando eu coloco o final aqui, ele vai mostrar um erro pra gente. Por quê? Porque essa classe, ela não tá preenchida. Ninguém injetou o cozinheiro service na nossa classe de atendente. Então, olha o erro que a gente tem aqui. Field cozinheiro service might not have been initialized. Ou seja, o campo cozinheiro service talvez possa não ter sido inicializado. Eu vou tirar o final daqui, ou seja, eu não preciso que essa classe, então, seja inicializada quando eu fazer um pedido, tá? E eu vou rodar a aplicação para vocês verem o que acontece. Ou seja, o nosso cozinheiro service, ela não foi inicializado, ela não foi injetado no atendente service. Eu estou no atendente service e eu só tô falando, olha, eu preciso da classe cozinheiro service, mas ninguém me entregou ela ainda. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho um controller aqui, tá bom? E esse controller basicamente vai chamar lá a nossa classe aqui, ó, fazer pedido. Eu vou colocar um breakpoint aqui, ó, e eu vou fazer a requisição no nosso postman. Então, eu vou enviar. Olha só o que a gente tem aqui. A gente vai ter um null pointer exception. Por quê? Porque vocês estão vendo aqui na direita, ó, o nosso cozinheiro service, ele tá null. Ou seja, ele não tem valor, ele não tem conteúdo lá. Ninguém injetou a classe cozinheiro service na nossa classe atendente service. Isso aqui vai estourar o nosso famoso null pointer exception. A nossa classe, ela tem um valor nulo, porque ninguém injetou ela ali ainda. Qual que é a solução, então, que vocês já aprenderam? É a gente pegar lá no nosso estoque de bins, certo? A gente não, né? O Spring pegar lá no estoque de bins e fornecer pra gente porque a gente tá precisando. E quem é que faz isso? O nosso AutoIRED. Então, se eu colocar um AutoIRED aqui, ó, e rodar de novo a aplicação, perfeito. Eu vou enviar aqui, ó, outra requisição no Postman. E olha só, a gente não teve mais o null pointer exception aqui. Na nossa classe cozinheiro service, a gente tem a injeção feita, a gente tem conteúdo ali no nosso cozinheiro service. Ele não está nulo, ele não está vazio. Então, se eu terminar de rodar a aplicação aqui, ó, olha só, a gente vai ter aqui o nosso pedido criado, ou seja, ele conseguiu chamar a nossa classe cozinheiro e ele printou aqui, ó, pizza, certo? E pedido criado. Funcionou, a gente conseguiu injetar ali o nosso cozinheiro service na classe atendente. Aí, algo que eu quero passar para vocês é esse AutoIRED aqui que a gente usou, ele é chamado de Field Injection. Ele é uma injeção de campo. Bom, por baixo dos panos aqui, o Spring vai utilizar Reflection para encaixar esse objeto nesse campo nosso, que é um campo privado, mas aí é um conteúdo um pouquinho mais avançado, eu não vou abordar aqui. Mas é importante você saber que esse aqui é um tipo de injeção, que é o Field Injection. Isso aqui também dificulta um pouquinho ali na parte dos nossos testes, tá? Não é muito legal, porque a gente acaba não conseguindo mocar direito. Mas, de novo, eu não vou abordar isso nessa aula, porque essa aqui é uma aula mais simples, bem mais didática, mas se vocês quiserem entender isso, eu posso trazer em outra aula. É só comentar aí embaixo, beleza? Bom, Gabriel, e se o Field Injection não é legal, o que seria legal aqui, então? A gente não vai ter esse AutoIRED, beleza? A gente vai colocar o nosso final de volta aqui. Tô falando que eu preciso que o cozinheiro service esteja inicializado quando o nosso atendente service for inicializar. Ou seja, eu garanto que quando o nosso atendente service for chamado, quem tá dentro dele também já foi inicializado. E aí, qual é a segunda forma de injetar, que não é a injeção de campo? É o Constructor Injection, ou seja, a injeção através do construtor. Então eu vou criar um construtor aqui, Public Attendant Service, tá? É um construtor normal. Eu vou passar aqui no nosso construtor o cozinheiro service. E eu vou dar um this.cozinheiro service igual cozinheiro service. Pronto, essa aqui é a segunda forma de fazer a injeção de dependência. Essa aqui, no caso, é o Constructor Injection. Dessa forma aqui, os testes ficam mais
previsíveis, porque a gente garante que o conteúdo daquela classe vai ser a mesma. E aí facilita na hora de testar também. O Spring vai conseguir detectar o que a gente chama de dependência circular, que é quando a classe A precisa da B e ao mesmo tempo a classe B precisa da A. Mas de novo, eu não vou me aprofundar nisso nesse vídeo. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, eu posso fazer, é só comentar aí. Mas agora você entendeu que a gente tem o Field Injection, certo? E o Constructor Injection, são dois tipos de injeção de dependência. Algo muito comum também, quando a gente está utilizando o Lombok, é tirar isso aqui daqui, e aqui na anotação a gente vai colocar um Required Args Constructor. Essa anotação Required Args Constructor, basicamente ela faz por baixo dos panos esse construtor que eu acabei de apagar aqui, ó. Então deixa eu voltar ao construtor, vamos comentar ele. Essa anotação aqui, ó, Required Args Constructor, e esse construtor aqui é basicamente a mesma coisa. Então sempre que a gente tem Required Args Constructor na nossa classe, todos os campos que a gente injeta que estão aqui com o tipo final na frente. Então, se eu tivesse um final private, vamos colocar barista service. Então, barista service. Aqui eu não tenho um barista service criado aqui, né? Deixa eu criar um rapidinho. Barista service. Ou seja, o que está acontecendo aqui, então, com o Required Args Constructor? Ele criou um construtor que tem o cozinheiro service sendo injetado, mas também tem um barista service sendo injetado. Então, a mesma coisa que eu viesse aqui no nosso construtor, tá bom? E colocasse aqui, ó, barista service. E aí eu venho aqui, faço this. Vamos descomentar isso aqui para ficar melhor de enxergar. This.barista service igual barista service. Opa, ficou errado aqui. Então, isso aqui e o Required Args Constructor com os campos final estão na mesma, tá? Então você pode escolher ou um ou outro se você estiver utilizando o Lombok. Bom, então até aqui você já aprendeu quais são os dois tipos de injeção de dependência, como é que o AutoWired funciona, como é que um bin funciona. Eu acho que já vale o seu like, né? Mas não acabou aqui não. Aí você também aprendeu qual é o tipo de problema que dá quando o AutoWired vai lá no nosso estoque, no almoxarifado, buscar por algum bin e ele não encontra, que foi o Null Pointer Exception que eu mostrei pra vocês. Bom, eu te falei também que a gente tem um outro problema ali, não é? E o que acontece se o AutoWired for lá no nosso almoxarifado, no nosso contexto, e ele encontrar dois bins iguais? E aí, o que ele vai fazer? Então, para te mostrar isso aqui, ó, na nossa classe Atendente Service, a gente utiliza o Cozinheiro Service. Perfeito. O nosso Cozinheiro Service, ele é uma interface, tá? E ele tem um método aqui, cozinhar. E quem que utiliza essa interface? Duas classes. Então, eu tenho o cozinheiro de macarrão e eu tenho o cozinheiro que vai fazer pizza. Então, eu vou abrir eles para vocês verem aqui, ó. Esse aqui é o nosso macarrão cozinheiro. Dei esse nome para ficar bem fácil. Então, basicamente, ele só vai cozinhar macarrão. E a gente tem o nosso pizza cozinheiro aqui também. Então, ele basicamente só vai cozinhar pizza. Ou seja, eu tenho duas classes, pizza cozinheiro service, macarrão cozinheiro service. As duas classes, elas implementam a nossa interface, cozinheiro service, tá bom? E utilizam o nosso método cozinhar. Na nossa atendente service, que é o que vai utilizar o cozinheiro, eu não estou implementando diretamente o pizza cozinheiro service ou o macarrão cozinheiro service. Eu estou implementando a interface, tá? Então aqui, ó, é a nossa interface. Só que vocês perceberam que a nossa interface, ela pode chamar duas classes diferentes. Ou o macarrão cozinheiro service ou o pizza cozinheiro service. Se eu tentar subir a nossa aplicação aqui, o que vai acontecer? O nosso AutoWired, que eu até parei de usar, inclusive, porque eu tô com um construtor, então vamos voltar pro AutoWired aqui, já que o vídeo é sobre ele. Perfeito. Então, o nosso AutoWired, ele vai vir lá no nosso estoque e ele vai encontrar dois caras. Ele vai falar assim, pô, você pediu cozinheiro service, mas para cozinheiro service eu tenho dois caras. Eu tenho o cozinheiro de macarrão e o cozinheiro de pizza. Quem que você vai querer? Então, olha o que vai acontecer. Se eu subir a nossa aplicação aqui, ó, a gente vai tomar um erro. Olha só. Considere marcar um dos bins como primário, atualizando o consumer para aceitar múltiplos bins, ou usando o qualifier para identificar qual bin deveria ser consumido. Ou seja, o que ele está falando aqui? A gente tem um problema. Encontrei dois caras aqui. Ou você vai marcar um como primário, e aí sempre que eu tiver nessa dúvida entre qual desses dois utilizar, eu vou utilizar o primário, ou você vai utilizar um qualifier. O qualifier é basicamente uma tag que eu vou dar para nossa classe para facilitar na identificação. Então, ó, eu posso vir aqui, por exemplo, e vou falar que eu quero utilizar, sempre que eu tiver mais de um, eu vou querer utilizar o Pizza Cozinheiro Service. Então, eu vou vir aqui e eu vou marcar ele como primary. Então, se eu marcar ele como primary aqui, ó, eu vou subir a nossa aplicação. Pronto, a nossa aplicação subiu, a gente já não teve mais erro. E o que vai acontecer? A gente tem o Pizza Cozinheiro e o macarrão, certo? Eu vou colocar um breakpoint nos dois, no cozinhar do macarrão e no cozinhar do pizza. Então tem dois cozinheiros e eu coloquei um breakpoint no método de cozinhar dos dois. Se eu utilizar, olha quem que ele vai utilizar. Ele vai utilizar o cozinhar do pizza.
Por que que ele utilizou o do pizza se eu tinha 2? Porque a gente marcou o do pizza como sendo primary. Então ele vai utilizar esse nosso bin aqui, que vai ser o nosso bin primário. Então se eu tenho 2, ele vai utilizar o primário. Vamos concluir aqui, ó. Se eu tirar o primary daqui para vocês verem, tirar do pizza cozinheiro e colocar lá no macarrão, então agora eu tenho 2, só que o primary ele vai ser o do macarrão. Então eu vou rodar a aplicação de novo. Nossa aplicação subiu, vou utilizar o endpoint aqui. E olha quem que ele tá utilizando, o macarrão agora, não é o pizza mais. Ou seja, porque eu coloquei o primary na nossa classe do macarrão cozinheiro. Vou continuar aqui a aplicação, vocês vão ver, imprimiu aqui, ó, macarrão na frente, porque é o nosso cozinheiro do macarrão. Bom, essa é uma forma de resolver, você utilizar o primary. Qual é a segunda forma que a gente tem de resolver esse problema quando ele encontra mais de um bin igual? Eu vou tirar o primary daqui e eu vou nomear, eu vou dar uma tag para esses 2 cozinheiros que eu tenho. Então, tanto o macarrão quanto o cozinheiro. Na verdade, ele já vem, que é o próprio nome da classe. Então, ó, se eu vier aqui no nosso atendente service, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a anotação aqui, ó, qualifier. Ou seja, eu vou especificar qual bin eu quero através da nossa tag aqui, do nosso qualifier. Por quê? Porque eu tenho 2. Eu tenho pizza e eu tenho macarrão. Então, eu vou falar aqui, ó, qual que eu quero. Quando eu chamo cozinheiro service, eu chamo os 2. Então, quando eu uso o qualifier aqui, eu tô falando qual que eu quero. Eu quero o macarrão cozinheiro service. É exatamente o nome da classe que eu dei aqui, ó, macarrão cozinheiro service, só que a primeira letra é minúscula. Na verdade, vamos colocar o pizza cozinheiro service. Vou subir a nossa aplicação. A nossa aplicação subiu, então ele não deu erro de achar 2 bins iguais. E quando eu rodar aqui o nosso postman, olha quem que ele vai chamar. Ele chamou o pizza, ou seja, pizza cozinheiro service. Não chamou o macarrão cozinheiro service. Por quê? Porque aqui, ó, a gente falou que eu quero o pizza cozinheiro service, já que eu tenho mais de um. Se eu mudar aqui agora para macarrão cozinheiro service, ó, macarrão cozinheiro service, e eu vou rodar nossa aplicação de novo. Beleza, a aplicação subiu. Vamos chamar aqui, ó. Quem que ele vai utilizar? Vai utilizar o cozinheiro do macarrão. Por quê? Porque eu anotei lá, ó, que eu quero agora o macarrão cozinheiro service. Legal, não é? Pô, Gabriel, e se eu não tivesse o auto-wired aqui, se eu tivesse utilizando o construtor, como é que ficaria? Então, final, né? A gente teria o final aqui. Eu vou adicionar aqui o nosso construtor e eu vou colocar esse qualifier aqui, ó. Então, antes de injetar a dependência do cozinheiro service, eu vou deixar explícito qual dependência eu quero que injete. Então, eu quero o macarrão. Então, vou subir a nossa aplicação aqui, ó. Agora, sem usar o auto-wired, né? Usando a injeção através do construtor. Nossa aplicação subiu e tem que bater lá no macarrão quando eu utilizar aqui no postman. Então, eu utilizei no postman. Ah, eu subi sem debug. Deixa eu subir com debug aqui. Beleza, a aplicação subiu. Enviei. E bateu no macarrão, ó. Macarrão cozinheiro service, que foi que a gente colocou no qualifier aqui, ó, macarrão cozinheiro service. Se você não quiser utilizar esse nome inteiro aqui, ó, macarrão cozinheiro service, que é o nome da classe, o que que você pode vir fazer também? Você pode vir nessas classes que vão dar problema, né, nesses bins que estão repetidos, e você pode colocar aqui, ó, qualifier nele mesmo, tá? E você vai dar um nome daí para esse qualifier. Então eu vou chamar aqui de Q-1, vai ser o macarrão. E eu vou vir aqui no pizza cozinheiro e eu vou chamar ele de Q2. Na verdade eu vou me perder nisso aqui, eu vou chamar só de pizza, o do cozinheiro, do pizza, e eu vou chamar de macarrão, o do cozinheiro de macarrão. Então se eu vier aqui, ó, agora como é que eu faço para escolher? É só eu chamar aqui, ó, qualifier macarrão ou qualifier pizza. Vamos chamar aqui qualifier pizza, vai, dessa vez. Vou subir aqui a nossa aplicação, vou utilizar aqui no postman. E olha lá, chamou o nosso pizza cozinheiro service, que tá sendo chamado agora, né? Eu coloquei ali o qualifier, né? Pensa como sendo uma tag, chamei de pizza. E aqui, quando a gente vai injetar o cozinheiro service dentro da classe atendente, eu também tô injetando ele aqui e eu tô utilizando só o nome pizza, ao invés de usar o nome da classe inteira. Bom, sobre boas práticas, você provavelmente vai querer evitar o field injection, porque isso pode acarretar em outros problemas, é mais difícil de testar. Eu posso abordar isso em outro vídeo se vocês quiserem, mas é um conteúdo um pouco mais intermediário e avançado, eu diria. E você geralmente vai preferir o constructor injector, tá bom? Ah, e outro erro que eu vou passar pra vocês, que é muito comum de acontecer, é isso aqui, ó. A gente tá utilizando o cozinheiro service, certo? Eu vou vir no cozinheiro service aqui, ó. E nos meus dois caras aqui, eu vou tirar a anotação. Eu vou tirar a anotação service. E eu vou vir no pizza e eu vou tirar a anotação service. Então, o nosso atendente aqui, ó, ele usa o cozinheiro, só que nenhum dos dois cozinheiros estão com um bin na classe. Eu tirei o bin.
certo? Que era o nosso service aqui. Olha o que vai acontecer quando eu rodar aqui a nossa aplicação. A aplicação falhou para startar e tá falando aqui, ó, que o campo cozinheiro service, ele requer um bin aí desse tipo aqui, né? Cozinheiro service, que não foi encontrado. Eu já tomei muito desse erro aqui quando eu tava começando, muito mesmo. Mas basicamente pra gente conseguir utilizar o AutoIRID, né? Pra gente conseguir injetar alguém nessa classe, esse alguém que a gente vai estar injetando tem que ser um bin, né? Até porque, de acordo com a explicação que eu te dei, o nosso contexto, né? O nosso almoxarifado, ele só vai armazenar bins. Então, ele não vai encontrar ninguém lá. Para ter alguém lá, precisa ser um bin. Então, por isso que ele não conseguiu encontrar ninguém lá. Então, eu tenho que vir aqui, ó, na classe que eu vou utilizar, certo? E eu tenho que colocar nela aqui um bin, um service, um component, alguma coisa assim. Beleza? Mesma coisa vale aqui pro nosso pizza. Então, anotar com service aqui. Cara, aulão esse, fala a verdade. Depois disso aqui tudo que você assistiu, eu tenho certeza que você finalmente aprendeu como é que funciona o AutoIRID no nosso Spring. E além disso, você aprendeu como é que o contexto funciona, o que são bins. Você também viu tipos de erros que vão dar quando a gente tentar utilizar um bin que não foi encontrado, que é o nosso famoso no pointer exception. Ou então quando a gente tentar utilizar um bin, mas o Spring encontrar duas classes correspondentes. E aí a gente vai ter que tratar utilizando ou primary ou qualifier. E também você aprendeu que existem dois tipos de injeção, o Field Injection e o Constructor Injection. Eu acho que por todo esse conteúdo vale o teu like, não vale? E também se você não tá inscrito no canal, considera se inscrever, porque eu trago vídeos didáticos igual esse aqui no canal. E vai ser um prazer ter você por aqui. As minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela se você quiser me dar uma força por lá também. Ou me chamar, tirar uma dúvida, trocar uma ideia. E se você tem alguma dúvida ou sugestão de conteúdo para os próximos vídeos que você gostaria de ver por aqui, é só deixar aí nos comentários que eu sempre vejo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero muito que você tenha curtido e conseguido entender como é que o AutoIRID funciona. Meu nome é Gabriel, foi um prazer ter você por aqui e nos vemos na próxima. Valeu, um forte abraço.